meu nome é Juliana Moutinho, eu sou consultora de imagem e estilo. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa palestra, que tem como tema principal a roupa, né? Como se vestir para o mercado de trabalho, como se vestir para o trabalho. Eu até falo isso com as minhas clientes, a gente se preocupa muito na questão de especializações, aonde a gente tem que deixar, né, o currículo melhor, os cursos melhores, a gente tem que buscar tudo isso, aonde que a gente pode buscar recursos para cada vez melhorar, e está tudo bem, ainda mais se a gente está fazendo transição de carreira, ou a nossa primeira profissão, enfim, a gente tem que procurar graduações e tudo mais. Mas a gente também deveria dar atenção, uma atenção especial para a nossa imagem, porque a comunicação não verbal, ela comunica, ela passa uma mensagem. Às vezes a gente tem aquele currículo impecável, mas não consegue se vestir, não consegue deixar alinhado ali a roupa com o momento que você está vivendo da carreira, como que você vai, como que a empresa vai te enxergar, ou como um cliente vai te enxergar. Então, a imagem, ela é muito importante. É isso que eu vou trazer aqui para vocês nessa palestra, de uma forma bem simples, de uma forma que você consiga entender e colocar em prática. Nada que seja muito difícil, porque a gente tem essa ideia de que para ter uma imagem alinhada, a gente precisa, sim, né, demorar tempos, horas para se arrumar, quando na verdade não é isso. Então, vamos lá, vou falar um pouquinho sobre mim, explicar para vocês como que foi aí a minha carreira, como está sendo a minha carreira, e o que eu tenho de experiência no mundo corporativo para falar para vocês realmente de coisas que eu já vi. Então, tudo que eu vou falando aqui é da minha experiência no mundo corporativo com a minha experiência em consultoria de imagem. Bom, então vamos lá, falar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre mim. Eu sou formada em administração de empresas, eu tenho mais de 15 anos no mundo corporativo. Eu comecei a trabalhar em multinacionais, quando eu era bem mais jovem, como venda, né, como uma parte de venda, e fui crescendo lá dentro da corporação, onde eu cheguei a cuidar de equipes em São Paulo, na capital, e também depois eu fiquei, nos últimos anos que eu fiquei nessa empresa, eu fiquei como executiva de vendas. Então eu cuidava tanto do interior de São Paulo, que é onde eu moro, São José do Rio Preto, então eu cuidava do interior todo, que é bem grande, mais uma parte do sul. Então a minha vida, ela era no aeroporto e na estrada. Então era uma vida muito intensa, mesmo trabalhando no mundo corporativo, o deslocamento era algo muito intenso também para mim. E aí, eu sei a dificuldade que a gente tem na hora de se vestir, eu sei a dificuldade que a gente tem no dia a dia, então por isso que eu trouxe toda essa bagagem para vocês, para deixar de uma forma mais simples, né? A consultoria de imagem apareceu na minha vida quando eu estava pensando em fazer uma transição de carreira, fiz a transição de carreira, me formei numa escola francesa, fiz coloração pessoal, consultoria de imagem, depois fiz mais alguns cursos na parte de coloração pessoal, e com a pandemia, porque foi logo que eu acabei de me formar, veio a pandemia e eu fiz a especialização em atendimento online. Então, todo o atendimento para consultoria de imagem, mais a coloração pessoal. Hoje eu atendo pessoas, tenho clientes em mais de 6 países, com foco muito, né, na Europa e nos Estados Unidos, que são os principais clientes que eu tenho. Então, hoje, eu atuo na minha casa, tendo ali gente no mundo inteiro tendo a vida transformada com a consultoria de imagem. Fiz também cursos como de tecidos, que é tão importante quanto a gente entender imagem e tudo mais. Os tecidos, eles são importantes, a gente consegue comprar melhor, consegue fazer melhores escolhas, então, muito importante a parte de tecidos. Sou formada em visagismo, fiz um MBA em visagismo, e também alguns cursos fora, né? Fiz alguns cursos de especialização, tanto na parte de estilo, porque eu queria me aprofundar, entender mais sobre o estilo, entender mais sobre o que eu poderia trazer e agregar para essa cliente, para que ela conseguisse passar quem ela é, a gente vai falar muito sobre isso. E também sobre tendência de mercado. Por quê? Porque depois da pandemia, a gente tem um novo consumidor. A gente tem uma nova forma de consumir, aprendemos uma nova forma de consumir, e o mercado mudou.
então o mercado da moda também. E aí eu quis entender como que funciona essa parte de mercado. Eu criei um método, então eu tenho um método meu de ensino, eu ensino mulheres que querem ser consultoras de imagem ou consultoras de imagem a trabalhar dessa forma online, porque foi assim que eu consegui desempenhar todo o meu trabalho e aprendendo na raça, né? Porque a gente faz o curso, mas depois é a experiência. Então, com base em todos os meus atendimentos, tudo que eu passei, eu montei esse método que hoje já está registrado na Escola de Belas Artes, e para mim é muito bacana ter isso. Mas vamos lá entender o que você vai aprender. Então, pensando em aprender, eu já te falo uma coisa. Tem aí um caderninho do seu lado, anota, vai anotando os insights, vai anotando coisas que faz sentido para você, porque é muito bacana quando a gente assiste algo que a gente consegue realmente trazer isso para o nosso dia a dia. E a ideia é que você realmente traga isso para o seu dia a dia, tá? Então, já vai anotando que vai ter bastante coisa e vamos falar sobre estilo e imagem pessoal, também sobre comunicação não verbal, que é muito importante, a marca pessoal e estilo, moda e estilo, eles são diferentes do que são, a gente vai falar também, as peças essenciais para a gente ter no nosso armário para o trabalho e para a vida, como se vestir para cada ambiente de trabalho, então formal e informal, são diferentes, e o que evitar no trabalho. Esse do que evitar, eu tenho assim, ó, eu teria que fazer uma palestra só sobre o que evitar no trabalho. A gente vai trabalhando, né, nas empresas, a gente vê muita coisa. Então, tão importante quanto saber se vestir é também saber o que não usar, tá? E aí eu já vou começar te fazendo uma pergunta. O que é o seu estilo diz sobre você no trabalho? Você deve estar pensando assim, eu não sabia nem que eu tinha estilo, quanto mais que ele dizia algo sobre mim, no meu trabalho, na minha vida pessoal. E sim, o estilo ele diz. A forma como a gente vive, a forma como a gente tem ali as nossas roupas, como a gente faz essa composição, passa uma mensagem, que a gente vai ver também sobre comunicação não verbal. O estilo, ele passa a mensagem para as pessoas. Então, você pode estar passando a mensagem que você quer, ou às vezes até uma imagem equivocada sobre como você gostaria de ser visto. O estilo, ele pode passar mensagem sobre a sua classe social, renda, se você ocupa determinada função, se você tem uma religião. Tudo isso o estilo comunica. Tudo isso a sua roupa, a sua vestimenta comunica. Até se você está confortável usando aquela roupa, se você está inseguro naquela função, ou se você dá conta do recado. Tudo isso a nossa imagem está comunicando. Por isso é tão importante. E aí, a gente vai ver aqui que roupas e estilos transmitem uma mensagem, foi o que eu falei, que são fundamentais, que estão comunicando com o seu público através do visual, tá? Então, o que significa? Não significa que você vai precisar se vestir de alguém, que você vai precisar comprar roupas caras, que você precisa mudar todo o seu armário. Não é essa a intenção. O se vestir para você comunicar quem você é vai muito além de marca de roupa, vai muito além de copiar alguém, né? Vai muito mais para você se conhecer. Por isso que eu sempre falo que a consultoria de imagem é muito mais sobre conhecimento de quem você é, do que sobre tendência, moda, que é fashion. São coisas completamente diferentes. Você pode, sim, se vestir de uma forma prática, funcional e confortável, e mesmo assim estar adequado ao seu ambiente de trabalho. Você também deve ter em mente que todos os funcionários da empresa, seja como for o seu trabalho, estão comunicando alguma coisa, estão passando a mensagem dessa empresa. Seja recepcionista, seja quem fica na cozinha, quem fica na limpeza, quem fica na parte de vendas, seja você como o seu próprio gerente, o seu próprio dono ali da sua empresa, seja como for, você está passando uma mensagem. E isso é o que eu quero que você entenda. Como comunicar? Como que você vai comunicar isso para o público? A primeira impressão, ela se forma em menos de 3 segundos. É muito chocante quando a gente começa a entender isso, né? Quando a gente começa a entender
o quanto é rápido para formar uma primeira impressão. Por isso que quando a gente escuta aquela frase, você talvez não vai ter uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão, ela é muito verdadeira, tá? Então, é muito rápido. Pode parar para pensar, se você alguma vez não estava no elevador, em algum lugar e entrou uma pessoa e você falou, meu Deus, que roupa é essa? Meu Deus, que roupa amassada. Meu Deus, que... Enfim, né? A gente faz esses julgamentos e é muito rápido. E isso é muito... a gente precisa prestar atenção no que a gente está causando nessa primeira impressão, né? Como que forma a imagem, então? Como que é formada essa primeira impressão no nosso cérebro? Eu trouxe aqui um cérebro para a gente ter uma aula de biologia. É brincadeira, é só para vocês entenderem. A gente tem aqui, então, no cérebro, a amígdala. A amígdala, ela é responsável pela formação das nossas emoções e também é onde forma a primeira impressão. O que acontece? A gente recebe essa imagem e ela vem ali direto para a amígdala, que gera essa emoção, que tem a ver com coisas que a gente já viveu na nossa vida. Tem a ver com a cultura de onde a gente mora, o país que a gente vive, o que os nossos pais ensinaram para a gente, tem a ver com coisas que a gente já viu na nossa vida, então experiências. Por isso que é muito rápido. Você recebe e já forma essa mensagem no seu cérebro. E aí, meu querido, já formou, já foi. Então tem que tomar cuidado. Eu trouxe 3 fotos completamente diferentes para que a gente entenda a formação disso, né? A formação dessa imagem. Então, quando a gente olha essa mulher, na hora, o que você pensa? Numa mulher forte. Às vezes forte por ser forte de músculo, de força, às vezes por ser uma mulher forte, que vai atrás do que ela quer, empoderada, enfim. Às vezes por ser uma mulher brava. Então, tem toda uma... Cada um vai, né, vai interpretando de uma forma, mas passa essa mensagem. Nessa segunda foto aqui, né, nessa foto do meio, a gente já viu uma mulher mais doce, mais meiga. Então, quando a gente olha, a gente já pensa, que mulher doce, né? Que deve ser boazinha, ela deve ser super bacana para conversar, deve ser uma pessoa que acolhe. Enfim, a gente tem várias interpretações. E aí eu trouxe uma foto de um homem comum, andando aqui na rua, e a gente pode ter também várias interpretações. Ele trabalha no mundo corporativo, ele é riquinho, ele é, enfim, sei lá, a gente tem várias formas de interpretar uma mensagem. E aí, chegamos na importância da linguagem não verbal. Quero muito que vocês anotem a importância, o quanto a linguagem não verbal, ela realmente está no nosso dia a dia, o quanto ela realmente faz diferença, principalmente no nosso trabalho, tá? Então, a imagem, quando ela é bem pensada, quando a gente tem um objetivo de imagem, quando a gente fala assim, ó, a imagem que eu quero transmitir é essa, ela realmente passa o que a gente quer. Você realmente consegue chegar ali e passar a sua mensagem com a sua roupa e depois com a sua fala e por aí vai. Por quê? Porque 58%, a gente está falando de quase 60% da nossa linguagem não verbal, da nossa comunicação é com a roupa e com a imagem. Então, aqui, 60%. Você está comunicando, você está falando algo sem abrir a boca. Sem abrir a boca, você já falou quem você já falou se você está vestida adequadamente para aquela ocasião, sem falar nada, tá? Depois disso vem a linguagem corporal, que é os 10%, o modo de falar, 14%, e o tom de voz, 18%. Então, o que a gente viu? Que mesmo juntando tudo isso daqui, mesmo você falando super bem e tal, a imagem e o vestuário são a parte aí que vai contar mais para você passar a mensagem que você quer. Então, com a boca fechada, você está comunicando. E aí, começa a pensar o que você está comunicando com a sua boca fechada. O que você tem falado só com a sua imagem. Aqui eu trouxe 2 fotos diferentes, e eu quero só que vocês entendam que realmente tudo é uma questão de percepção e tudo é uma questão de adequação, né? A gente vê aqui um homem super estiloso, que pode ser dono de uma empresa, CEO de uma grande empresa,
ele pode trabalhar no mundo corporativo, como ele pode trabalhar no ramo da moda, enfim, tem N coisas. Traz aí uma questão de personalidade, então um cara que tem uma personalidade forte, um cara que sabe se impor, tal, a gente vê tudo isso aqui. E aqui, do lado, nós vemos várias coisas, né? Ou essa moça, ela trabalha numa área de TI, numa área de design, ela pode sim ficar mais descontraída, num look mais relaxado, mais tranquilo, mais confortável, ou ela pode ser uma estagiária, procurando um primeiro emprego. Olha quantas coisas a gente pode tomar ali de ideia de uma imagem. Por isso que a adequação de onde essas pessoas estão é o importante, tá? Então, quando a gente olhar esse cara aqui realmente numa empresa e tal, a gente vai falar, ele está de acordo, e ela no estágio ou na forma, na função dela também está de acordo. Então, é por isso que é a questão de adequação mesmo. Essa frase aqui eu acho muito importante, que é: no mundo dos negócios, as roupas são armaduras. E vão te ajudar a passar força, segurança, vão passar a imagem que você quer. Então, no mundo dos negócios, sim, a gente tem que estar vestido de acordo. E aí você vai falar assim, nossa, mas eu não trabalho com negócios para estar vestido assim. Você não trabalha com negócios, você acha que você não está vendendo? Então, eu vou te falar uma coisa, o tempo todo a gente está vendendo. A gente está vendendo o nosso curso, a gente está vendendo o nosso trabalho, a gente está vendendo quem a gente é, a gente está se vendendo para um namorado, para um possível parceiro, a gente está se vendendo para algo que a gente quer, a gente está mostrando que a gente é importante para determinada função. A gente não está só vendendo algo, a gente está se vendendo também. E isso tem a ver com negócio. Quando a gente fala de negócios, a gente, então, está se vendendo para o cliente, para ele olhar para você e falar, poxa, é você mesmo que eu quero. É o seu produto mesmo que eu quero, é a sua empresa mesmo que eu quero, porque você passou credibilidade para mim. Então, pensa nisso, no mundo dos negócios, a roupa, elas são armaduras, tá? Então, a primeira impressão, ela vai ficar, olha no espelho, se olha no espelho antes de sair de casa. A roupa está amarrotada, essa saia está curta, essa roupa está apertada, está manchada. Pensa bem, porque ela é sua armadura. É o que as pessoas estão vendo primeiro. Como que está o seu cabelo? Como que está a maquiagem, no caso das mulheres? Como que estão as coisas aí? Isso precisa de uma atenção. Então, a gente vê aqui roupas completamente diferentes, para segmentos diferentes, e está tudo bem, mas a gente tem que entender o quanto elas são importantes. Então, a gente chega aqui na parte sobre a moda, né, ter o seu próprio idioma. Eu até brinco com as clientes, eu falo, não sei se você sabe, mas a moda, ela é uma língua estrangeira. E aí o pessoal dá risada, né? Como assim? É isso mesmo. A sua roupa fala, quer você queira ou não. E ela fala sobre o lugar que você está vindo e para onde você quer chegar. Tá? Eu digo o seguinte, eu vou fazer uma comparação. Quando eu falo que a moda é uma língua estrangeira, é assim, quando a gente vai aprender um novo idioma, é super difícil, né? E aí a gente quer ir para um outro país, a gente vai para esse lugar que a gente está aprendendo o idioma. Aí a gente chega lá e fala assim para o garçom, oi, tudo bom? Eu gostaria de uma Coca-Cola. Ele vai te dizer, o banheiro fica ali. O que significa? Que você não está se comunicando. Você está tentando, mas você não conseguiu querer entender o que você está pedindo. E é isso que acontece quando você está ali com um currículo, com um monte de coisa e tal, e está comunicando outra coisa. Então, é isso que é essa a importância que você precisa entender. De onde você está vindo? Você está vindo da faculdade? Você é estagiário? Você abriu sua empresa? Você quer chegar no cargo de alta gerência, executivo, CEO? O que você quer? A roupa vai te falar. A roupa vai mostrar isso para as pessoas, tá? E eu vou te contar um exemplo meu mesmo. Eu, quando eu entrei no mundo corporativo, eu sempre me vesti para o cargo que eu gostaria de ocupar. Eu nunca me vesti para o cargo que eu estava atuando. Isso significa que eu ia de terno, né,
blazer, não significa isso. Significa que eu sempre me vesti muito bem, sempre coloquei um saltinho, sempre tentei ali. Claro que no começo a gente faz umas coisas, né? Tá aprendendo e às vezes não tem nem grana para comprar roupa e tal. Mas, enfim, eu sempre tentei ali buscar estar muito alinhada, principalmente com a empresa que eu estava trabalhando, né? É muito importante a gente estar alinhado com a empresa. Ela é uma multinacional, o que ela vende, o que ela passa como mensagem, você é uma extensão da empresa. Você, como própria empreendedora, o que você quer que o seu cliente veja? Você quer que ele veja você como? Então, acho que a roupa tem que estar falando isso. E eu realmente cheguei, né? Eu entrei como vendedora, e eu lembro que eu falei assim para um amigo meu, quando eu fui para uma reunião, eu falei assim para um amigo meu, quem são aquelas pessoas que estão ali e tal? Ele falou, são os executivos. Eu falei, caramba, eu quero ser executiva. Aí ele falou para mim, você e todo mundo que está aqui, mas ninguém chega lá. Eu falei, caramba, em 3 anos eu já era executiva. Então, Ju, mas foi só a roupa? É claro que não. Foi o meu currículo, foi as minhas especializações, foi o quanto eu me dediquei àquilo, foi o quanto eu trabalhei, mas a roupa ajudou, com certeza. A roupa no mercado de trabalho ajuda e muito. E por que o estilo é tão importante, né? Você está vendo estilo até agora e está pensando, ok, mas por que ele é tão importante? Por que o estilo é tão importante? Por que eu preciso saber o meu estilo? Porque você é sua marca. Independente de você estar trabalhando para uma empresa, você tem que trabalhar para você. Como que você quer que as pessoas te vejam? Porque às vezes a gente está numa função, a gente não é aquela função. E às vezes a gente é mandado embora, vai para outra empresa. E aí, a sua marca, como que você fez ela? Como que as pessoas te enxergavam? Isso faz toda a diferença para a gente no dia a dia. Você é um outdoor de você mesmo. Quando você está andando na rua, quando você está conversando com um amigo, quando você está num café, as pessoas estão vendo seu comportamento, estão vendo como você se veste, estão vendo. Você é a sua marca pessoal. Então, tem que estar com isso alinhado? Sim, tem que estar com isso muito bem alinhado. Tá? Quando eu falo sobre você ser um outdoor, quando eu falo sobre você estar ali mostrando sua marca, também tem muito a ver com o ruído de imagem que você deve evitar. E aí você deve estar pensando assim, ruído de imagem, o que seria ruído de imagem? Quando a gente até está ali alinhado para o ambiente, mas uma unha está toda detonada, o cabelo está comprido demais, no caso dos homens, uma barba que está ali por fazer, mas por desleixo, não porque é o estilo dele. Então, você deve estar pensando assim, tá, beleza, eu vivo na correria, eu trabalho pra caramba, eu tenho filho, eu tenho casa, e eu tenho que ficar pensando em tudo isso, não dá tempo, a minha unha vai ficar lascada mesmo. E aí você tem algumas opções, tá? Para tirar esses ruídos na sua imagem. Quais seriam elas? Se você faz a unha em algum lugar e você só vai uma vez por semana, chegou um momento que a sua unha está muito lascada, né? No caso das mulheres, tira o esmalte. Tira o esmalte. Deixa a unha sem nada, que é muito melhor uma unha que não tenha nenhum esmalte, mas que esteja cortadinha, bonitinha, do que uma unha com esmalte todo descascado. Se você faz a sua unha em casa e não consegue também fazer mais vezes na semana, e tá tudo bem, a gente tem que entender a realidade, às vezes tá só lascadinho um pouquinho, vai lá, pega o esmalte que você passou e passa na pontinha. São coisas que a gente faz que é tão assim rápido, tão prático, e que no dia a dia você não para nem para pensar. No caso dos homens, como está esse cabelo? A empresa que você trabalha é formal? Se ela for formal demais, talvez você não possa usar muita barba, então precisa entender isso. Tem que ter esse cuidado, senão isso causa ruído na sua imagem. E não é legal, né? Com certeza isso não é bacana. Pensa que tudo comunica, tudo está comunicando, tá? No local de trabalho é a mesma coisa. E aí você deve estar pensando, eu estou achando bem difícil de achar o meu estilo, de me identificar. E como que você identifica, né? Como que eu posso identificar o meu estilo? E são coisas muito simples que você pode fazer. No dia a dia, nos atendimentos, eu tenho análises, eu tenho toda uma forma de entender esse estilo
e também de como combinar a roupa e tudo mais, com base no que a gente, né, vai entender aqui. Mas tem coisas que você consegue fazer, independente de estar fazendo uma consultoria de imagem ou não. Então, presta atenção nas peças que você mais gosta. Quando você está em algum lugar, quando você entra numa loja, você está sempre vendo aquelas peças, isso é indício de é um estilo, é o seu estilo, independente dele ser clássico, moderno, elegante. Por quê? Se eu fosse trazer os 7 estilos aqui, né, os 7 estilos universais, a gente teria um tempo muito maior para falar sobre estilo. Mas não é o caso, a gente não vai se aprofundar. Então, comece a pensar, quais são as peças que você mais gosta? Qual look que você vê nos outros e você acha bonito? Vai num café, vai num shopping tomar um café, tomar um sorvete, sei lá, sentar em algum lugar. Começa ali, enquanto você está parado, reparar o jeito que as pessoas estão vestidas. Fala, puxa, que bacana esse jeito, gostei desse modelo. Faz uma pasta no Pinterest, coloca lá roupas para sair, roupas para trabalho, roupas para momento de lazer, looks com calça jeans, looks, enfim. Você consegue sim ter várias opções e entender o que você gosta. Aqui, o que eu sempre digo é olhar, tem que parar para prestar atenção, né? Estilo, ele é personalidade, o estilo, ele é sua assinatura, tá? Então, quando você recebe, às vezes, alguma coisa de alguém, a pessoa fala assim, eu vi tal coisa, lembrei de você. Ela lembrou de você porque isso faz parte da sua assinatura. Isso também faz parte do seu estilo, tá? Então, as cidades que você ou mora, ou que você gosta de viajar, os países que você gosta de ir, tudo isso tem a ver com estilo. Modelo de carro, série de TV, né, Netflix, enfim, filme, o tipo de decoração que você mais gosta, tudo isso aqui faz parte de estilo. Tá vendo que não é uma coisa solta? A gente até agora não tá falando de roupa, tudo roupa, não. Tô falando de estilo, tô falando de gosto. Autoconhecimento. Autoconhecimento é a chave para o sucesso. E no estilo também. É a chave para você conhecer, se conhecer, tá? Preste atenção nas modelagens de roupa, modelo de sapato, acessórios que você mais gosta. Porque quando você for para loja, para shopping, enfim, você vai olhar essas modelagens, você vai olhar essas roupas e com certeza você vai se identificar. Então faz isso, presta atenção nessas roupas, no que você gosta, isso faz parte de estilo. E aí você traz para a sua vida, tá? Porque se você tiver usando uma roupa, porque tá todo mundo usando, não tem nada a ver com você, provavelmente você tá aí usando uma roupa que ninguém se identifica com você ou quando olha para você, que não é bacana, né? A gente está entendendo aqui a importância do estilo. Tudo isso que eu te falei faz parte de estilo. Tudo isso faz parte de estilo, tá? Estilo de vida, estilo de roupa, tudo. Se conheça, olha, entenda, faz sentido, dá um tempo para isso, sabe? A gente fica muito focado na parte de talvez fazer mais dinheiro ou fazer mais as coisas acontecer, e às vezes a gente está pecando por não estar com a roupa alinhada, não estar ali com a imagem que você gostaria de passar, isso é muito importante. Então, presta atenção, se conheça, analise as coisas que vai fazer diferença na sua vida. E agora, vamos aqui para a parte de moda e estilo. E aí, você deve estar pensando, para mim é a mesma coisa. Não é? Porque no mundo da moda, quando a gente escuta assim, tá na moda esse estilo high-low, tá na moda esse estilo não sei o quê. Aí você fala, pô, é a mesma coisa, né? Não é, tá? Estilo é uma coisa e moda é outra. Estilo, a gente já entendeu que é quem você é. Personalidade, gosto, o que você gosta, enfim, tudo isso aqui é estilo, tá? E tendência, o que é tendência? Tendência é moda, tendência é pesquisa, moda é comportamento da sociedade. Então, a tendência, ela é um estudo desse comportamento. Sabe aquelas coisas que a gente vê meio, às vezes, até estranhas na passarela?
que você olha e fala assim, meu Deus, né? Será que isso vai estar na moda? Sim. Por quê? Porque essa tendência ela foi estudada 2 anos antes de estar ali na passarela. Então, é feito um estudo da cor, é feito estudo de tecido. Você não vê que às vezes tem agora a moda é tecido com brilho, agora a moda é couro, agora a moda é... Por quê? Porque isso tudo foi feito um estudo. A gente viu no último desfile da Miu Miu, por exemplo, que ela trouxe aí a mini saia que era micro mesmo. Então, ela era cintura bem baixa e também bem curta. Era micro. Essa saia deu o que falar, né? Todo mundo falou, caramba, vou usar. Enfim, algumas marcas até reproduziram. Algumas marcas de fast fashion, que a gente chama que é Renner e Zara, até reproduziram essas peças mais curtinhas. Mas quando vem para a gente mesmo, quando vem para o consumidor final, não vem do jeito que está na passarela. Vem de um jeito diferente que a gente consiga usar. Mas, de uma forma geral, é tendência. Quando veio para cá, as saias já não vieram tão curtinhas assim. Tinha saia curtinha? Tinha. Tinha calça baixa, saia baixa? Tinha, mas não tão curtinhas assim. Então, a gente vê aquela coisa mais exagerada na passarela, mas quando vem para o nosso dia a dia, ela vem uma coisa que a gente consegue usar, né? A gente fala que é mais usual. Então, a tendência, ela é isso. A moda, ela é isso. Então, já dizia Chanel, né? O estilo permanece, a moda passa, né? A moda passa, o estilo permanece, enfim, alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque é isso mesmo. Então, aqui, o que eu disse? Eu até trouxe esse material, que é o que eu uso no meu trabalho. Compre aquilo que faz sentido para você. Compre aquilo que tem a ver com o seu estilo. Compre o que você gosta, que você vai se sentir bem, feliz de estar usando. E de tendência, tenha só 5 a 10% no seu armário. Então, uma cor que está na moda, todo ano a Pantone lança uma cor diferente, e essa cor que a Pantone lança é a cor que a gente vai ver tanto em decoração, quanto em roupa, enfim, tudo. Então, imagina se você fizer um armário com um monte de cor, sei lá, fluorescente, verde fluorescente que estava na moda e depois passa. Ou então você compra tudo lá, só tem blusa de manga bufante, aquelas mangas bufantes dos anos 80, que estava muito em alta 2, 3 anos atrás. E aí, passou a moda, o que você vai fazer? A roupa vai ficar parada no armário, porque ficou demodê. Não está mais na moda, está fora de moda. Tá brega, né? Tem gente que fala que tá brega, enfim. O que eu quero dizer com isso? Compre e seja consciente na parte de entender seu estilo, na parte de se vestir, na parte de se vestir de você, de se sentir bem. E deixa a tendência para comprar pouco, porque vai passar, você vai ficar com essa roupa parada no armário, tá? Falando em armário, vamos lá. Qual que é o armário ideal? O armário dos sonhos. É esse daqui. Esse daqui é o armário ideal. Ele não é só o ideal para o mercado de trabalho, mas ele também é o ideal para a sua vida, tá? Então, a gente vê aqui uma pirâmide. A parte aqui a mais, né, a que você teria que ter mais coisas é a parte de cima, né? Então, a base do triângulo é de parte de cima, que são camisetas, blusas e camisas. Então, mais parte de cima. Depois, um pouco menos, parte de baixo, calças, shorts e saias. Por quê? Porque a gente consegue fazer muito mais combinação trocando as blusas, as camisas e camisetas do que trocando toda hora calças, shorts e saias. Depois tem um pouco menos de terceira peça, que a gente chama de colete, casaco, blazer, kimono. E aqui também entra a peça única. O que são peças únicas? Vestidos e macacões, no caso das mulheres. Tenha menos, porque geralmente a gente vai usar o macacão e o vestido do jeito que eles são. A não ser que você consiga realmente usar o vestido como uma saia, colocar uma outra blusa por cima, colocar uma blusa por cima desse macacão e transformar ele em uma outra calça, enfim, dá para a gente fazer várias coisas. Mas, de uma forma geral, o ideal é que você tenha menos. E os acessórios vêm aqui na menor quantidade. Então, colares, brincos, anéis, cintos, tudo isso. Por quê? Porque o acessório, ele dá um up no look.
O acessório, ele consegue transformar completamente um look super basicão, assim, de calça jeans e blusa, de camiseta, como ele também consegue mostrar qual é o seu estilo. Então, geralmente, pessoas que são muito criativas, né, que gostam de peças diferentes e tal, mas trabalham no mundo corporativo, essas pessoas não vão conseguir fazer o uso dessas roupas tão chamativas no dia a dia de trabalho, como num trabalho formal. Mas ela consegue, sim, trazer uma característica de que ela é criativa num cabelo com corte diferente, uma cor diferente, um brinco que também tem ali algo mais criativo, uma bolsa de gatinho, enfim, a gente sabe que não falta, são coisas criativas para a gente combinar no nosso look. Então, a gente consegue, sim, ter um armário funcional quando a gente tem dessa forma aqui que está na pirâmide. O que eu te convido? Eu te convido a revisar esse armário sempre, tá? Revisita ele. Porque às vezes a gente olha para o armário e a gente fala assim, caramba, de quem que é esse armário? Quem é que mora aqui nesta casa? Porque eu não tem nada a ver comigo. E não é isso. É que realmente o armário tá lá com roupa, um monte de roupa parada, roupa que já teve na moda, roupa que você já usou muito, roupa que fazia sentido para você numa época, numa função que você desempenhava, hoje já não faz. Então, assim, olha quanta coisa a gente deixa lá, sacola, né? Vai acumulando sacola, enfim. Coisas que você pode ir olhando, tirando o que não faz mais sentido, vendendo, doando, enfim, o que você achar melhor. Hoje a gente tem aí um mercado de brechós que estão muito em alta e que a gente consegue tanto comprar coisas muito boas quanto vender coisas muito boas para esses lugares. Então, faz toda a diferença você olhar o seu armário, entender o que faz sentido lá dentro. E sim, na hora de fazer a compra, pensar o que você já tem lá dentro, né? Então, assim, eu já tenho essa calça, será que eu preciso comprar essa calça de novo? Será que não seria melhor eu me permitir, me experimentar deixar eu experimentar uma peça com outra cor ou com uma outra modelagem? Você só consegue isso quando você visualiza. E como você faz isso? Olhando para o seu armário, tá? Quando você também tem um armário mais otimizado, o que acontece? Você perde menos tempo pensando no que você vai vestir. Então, pensa nisso, tá? Pensa que não precisa ser algo que fica ruim para você no dia a dia, mas que seja algo que você consiga, às vezes, fazer um planejamento. Para essa semana eu vou usar tal peça e deixa mais ou menos ali separado para você conseguir se olhar, se arrumar com mais calma e ganhar tempo com isso. Então, olha aí quanta orientação para você não ter mais desculpa de não cuidar da sua imagem no trabalho. E aí, né, aprendeu tudo e agora você está dizendo assim, eu já sei como arrasar no trabalho. A partir da segunda-feira que vem, vai ser um arraso. E aí esse arraso tem a ver com blazer vermelho, com aquelas ombreiras gigantes, mostrando quem manda, toda forte, né, tudo estruturado. Homens pensando em terno, gravata, aquela abotoadura linda, com dourada, tudo lindo, tudo maravilhoso. Isso daí é arrasar no trabalho. Vocês já entenderam que depende, né? A gente está falando até agora de adequação. Eu estou te explicando até agora sobre como você pode colocar o seu estilo, estou te explicando o que é cada coisa e não seria o correto você simplesmente se vestir de alguém que não é você. Primeiro, porque daí você já esqueceu tudo que a gente conversou sobre estilo. Então, quando você estiver pensando que você só fica se sentindo poderosa usando blazer, terno, pensa bem, porque a gente não precisa estar vestido o tempo todo de roupa, né, passa força, não, porque às vezes ela nem combina. Então, por isso que eu trouxe essas perguntas aqui. Você está indo para um ambiente de trabalho formal, de negócio? Cabe essa roupa? Cabe essa roupa? Você está com o tamanho dessas peças corretas? Tá? Tem um bom caimento? Uma vez eu vi uma médica e ela estava falando sobre, enfim, um assunto lá, muito bacana, um assunto, mas a roupa dela estava assim,
nada a ver com nada, né? Tava tão repuxando tanto o blazer que ela estava usando, que tava, eu não sei se era um tamanho menor, se era o tecido, se era a modelagem da roupa, mas estava super nada a ver. Então, dava para ver que estava repuxando. A parte de baixo da calça marcando bastante a parte pélvica. Então, assim, poxa, ela estava ali agregando tanta coisa e eu só conseguia olhar como estava aquela roupa que não estava bacana. Então, pensa bem, antes de você se vestir, no tamanho e no caimento dessas peças, tá? Isso é muito importante. Todos estarão vestidos assim? No ambiente que você trabalha, as pessoas se vestem assim? Porque imagina você chegar vestido desse jeito aqui, quando as pessoas que você trabalha usam moletom e... Ah, mas então eu preciso usar moletom? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que você não vai estar adequado ao local. Você pode usar, sim, roupas casuais, que a gente vai ver agora, mas alinhado com expectativa de onde você trabalha, com imagem da empresa e tudo mais, tá? Então, vamos falar de roupa? Porque é uma coisa que a gente gosta, né? A gente gosta de falar de roupa. Então, vamos falar de moda básica para o trabalho? Então, para as mulheres, o ideal é que ela tenha sempre uma terceira peça, um blazer, calça. Aqui, no caso, terceira peça, entra colete, entra kimono, entra cardigan, calças, saias, camisas e blusas, vestidos e camisetas. No caso dos homens, ternos, calças, camisas polo e camiseta. Tá? Então, a gente tem ali para os dois ambientes de trabalho, tanto formal quanto informal, e para ambientes, no caso, mais casuais. Então, para as mulheres, né? O ambiente formal. Antes de tudo, antes de você entender quais seriam as peças ideais, quando às vezes a gente vai comprar alguma peça, principalmente na internet, a gente procura, está escrito assim, peça de tecido ou alfaiataria. Toma cuidado, tá? Porque não existe tecido alfaiataria. Alfaiataria é um corte de roupa. É um corte específico, é uma modelagem de roupa. Tecido alfaiataria não existe. Provavelmente você está comprando um belo de um poliéster por um preço mais caro. Então, presta atenção nisso. Então, o que é alfaiataria? Alfaiataria é a roupa para o trabalho formal, que são assim, ó, linhas retas, tá vendo? Linhas mais retas, blazer, tem esse recorte da calça social, então passa toda essa formalidade. As roupas de alfaiataria são assim, camisas, calças, tudo que tenha pregas, ou que seja mais reto, se for botão é tudo mais reto, tudo isso aqui tem a ver com alfaiataria, tá? É o recorte. Eu trouxe, inclusive, uma mulher com uma camiseta por baixo do terninho aqui, do blazer, porque você pode sim usar uma camiseta, uma t-shirt normal para dia a dia, por baixo, se a empresa permitir, né? Por baixo do blazerzinho para deixar mais descolado, para deixar um pouco mais confortável esse look, não passar tanta rigidez? Pode. Se a empresa permitir, ok. Para trabalho informal. O informal é aquele que você trabalha um pouco mais à vontade, mas lembre-se que é trabalho, tá? À vontade significa que você está ali, você não precisa ficar usando roupas de alfaiataria, não precisa ficar usando salto, enfim. Então, quando a gente olha aqui a parte de looks, né, temos bastante tênis, calças jeans, que pode sim ter esse look mais casual, né, esse casual chique, com uma peça de alfaiataria, então um blazer, uma calça social, uma calça de alfaiataria com uma blusinha mais moderna, um tênisinho, uma camisa, que também aí tem a parte de alfaiataria com jeans e uma sapatilha, um mocassim, enfim, algo que seja muito mais confortável, um vestidinho, dependendo da profissão, por que não um vestidinho que não seja tão curto, e o que a gente pode fazer de teste é sentar, colocar essa roupa e sentar e ver aonde que fica o comprimento dessa saia, desse vestido quando você senta, então, analisar isso também, roupa curta
não é o ideal para o local de trabalho, nenhum local de trabalho. E aqui eu trouxe um look muito elegante com uma camiseta e calça jeans. Então, olha como fica elegante o look com uma camiseta, calça jeans, quando ele é muito bem pensado. A gente está falando aqui de looks muito bonitos e para trabalho, e com conforto também. Trabalho formal para homens. Então, a gente tem assim, ó, algumas opções, né? Se o ambiente de trabalho, né, desse homem é um ambiente onde ele precisa ter esse traje completo, então é gravata, terno, camisa e tudo certinho, tá? Se é um ambiente que tem uma formalidade, uma certa formalidade, mas que não é tão pesado, camisa, uma calça de alfaiataria, um sapato, lembrando sempre de colocar a cor da meia, da cor da calça, porque isso vai te alongar visualmente. Você pode usar da cor do sapato, porque não tem problema nenhum. Se as peças não forem tão escuras, o ideal é realmente que você vá de marrom, então, um cinto marrom, combinando com um sapato marrom, aqui no caso, um café, ficou muito lindo, combinou bastante. Aqui também, ó, tá vendo um sapato marrom, combinou muito com as cores. Você pode usar aqui, né, esqueci o nome. Esqueci o nome, mas enfim. Pode estar usando essa blusa, pode estar usando que deixa um pouco mais casual, pode usar o traje completo, pode usar, sim, também a blusa um pouquinho mais aberta, se for, se a empresa que você trabalha permitir isso, tá? Então, cores um pouco mais claras, aí colocando o tom de marrom. O preto, ele não é universal. A gente fala que preto, não, na dúvida, compra uma peça preta. Não é assim. O preto, ele não combina com tudo, tem que tomar cuidado. Então, aqui não caberia um preto. Porque se você coloca um sapato preto e um cinto preto, ia pesar demais nesse look. Então, pensa nisso. Se você estiver usando roupas em tons muito escuros, a cor preta é muito bem-vinda. Se você não estiver usando tudo muito mais claro, aí optar por um caramelo ou por um tom de marrom mesmo, tá? No caso de trabalho informal, então a gente tem aqui a calça social, né, a calça de alfaiataria e a camisa, mas com um tênisinho, é uma coisa um pouco mais tranquila, abre um pouco mais esse botão. Aqui também calça jeans com um blazer e um sapato diferente, com uma cor diferente, se esse for o seu estilo, se for um estilo moderno, se for um estilo criativo. Aqui, a alfaiataria também com uma camiseta de algodão normal e um tênis branco, e a camisa polo, que a gente vê muito, né? E eu acho que ela combina muito com calça jeans, ela combina muito com calça de alfaiataria, combina muito com shorts, não no ambiente de trabalho, mas para o dia a dia. Então, vale sim a pena você ter aí camisas polo, se fizer parte do seu estilo, e combinar com calça jeans, um sapato, um tênis branco, tudo aqui combina. Eu falei lá da cor preta, né? Então, aqui nesse look, um sapato preto, um tênis preto, enfim, ficaria muito bacana também, tá? E a gente tem aqui um tênis branco e também ficou muito bonito. Então, são coisas que a gente pode ir colocando para um casual que não tem problema nenhum. Eu atendi um cliente que ele era diretor de uma empresa, de uma multinacional, e ele falou, ó, eu não preciso de terno e gravata, porque o próprio diretor lá, porque o próprio presidente tal não vai, e não é uma política da empresa. E ele trabalha assim. O trabalho dele é formal, se a gente parar para pensar, assim. Então, muitas vezes a gente montou looks assim, ó, tá tudo bem, para reuniões e tudo mais, mas no dia a dia ele ia trabalhar assim, principalmente assim, sem problema nenhum. Isso não tirou a credibilidade dele, não deixou alguém, porque olha a função. Não, não tirou, não desmereceu nada. É isso que eu estou querendo te dizer. Não é porque o look não é um look todo reto, com linhas retas e tal, que você não está passando credibilidade. É muito melhor você se adequar ao ambiente de trabalho, adequar o que a empresa espera, do que você ficar tentando achar roupas para passar uma imagem que nem realmente precisa, né? Bom, então, antes de falar aqui o que você deve evitar no ambiente de trabalho, eu vou
fazer um parênteses e comentar uma coisa que aconteceu com uma cliente que eu estava atendendo. Ela trabalha fora, trabalha na Nova Zelândia, e ela falou assim, olha, lá está todo mundo acostumado a usar saia de balada mesmo, as meninas vão vestidas com roupinhas, assim, curtinhas, de ir para balada e tal. E era um ambiente que eu nunca esperava, né? No lugar que ela trabalhava, eu nunca esperava que ela me contasse isso. E eu falei, sério? Ela falou, é. Eu falei, ninguém fala nada, tal. Ela falou, olha, às vezes eles dão uns toques assim, tal, tipo RH e tal, mas eles não falam nada de que você deve fazer, né? E as meninas vão assim. Aí eu falei, bom, ok, você como que você vai? Ela foi me falando, tal, enfim, no atendimento ela não ia e tá tudo certo. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte, ela disse para mim, quando a gente foi fazer a parte de montagem de looks, que algumas peças eram de uniforme da empresa. E as peças que eram de uniforme da empresa eram blazer, lindos, super bem cortados, camisa e uma calça social. E aí eu falei assim para ela, essas são as peças de uniforme, peças lindas, né? Essas são as peças de uniforme para vocês trabalharem, que eu realmente imaginei que era isso que, de acordo de onde ela trabalhava, era o que deveria ser. Ela falou sim. Eu falei, então, a gente tem aí um problema, né? Um problema de comunicação dessa empresa que provavelmente gostaria que vocês usassem esse tipo de vestimenta e que às vezes não conseguem chegar num diálogo e explicar para vocês do tipo, essa roupa que a gente gostaria que vocês representassem a empresa. E aí, olha como que é, né? Na hora que ela recebe o uniforme, ela recebe esse tipo de uniforme. Então, para ela tem ali uma comunicação não verbal acontecendo, que é para que vocês se vistam, sim, não de uma forma muito social, mas que tem ali um casual chique, por exemplo, onde você pode usar uma calça jeans e um blazer, com certeza. Então, eu acho que também, antes da gente ficar pensando o que usar e o que não usar, a gente também pensar o que a empresa está querendo, o que ela busca, né? E prestar atenção nessas comunicações, prestar atenção como as pessoas trabalham, que é muito importante para que a gente esteja ali alinhado e adequado ao ambiente de trabalho. Bom, então vamos ver o que evitar? Vamos ver. Importante aqui, antes de qualquer coisa, lembre-se, primeiro de tudo, de que você está no seu ambiente de trabalho, você não está na praia, você não está no barzinho, você não está de boa em casa, você está no ambiente de trabalho. Por que eu estou falando isso? Tem algumas empresas que têm o casual day, ou a sexta-feira casual, ou enfim, alguma coisa que você pode um pouco mais descontraído, principalmente se a empresa é muito formal. A empresa que eu trabalhava tinha o casual day, né, a sexta-feira. Eu não usava porque, como eu, às vezes, visitava clientes somente na sexta-feira, então eu não ia informal demais, porque senão, né, eu sempre ia encontrar com ele na sexta-feira, sempre ia encontrar com ele de roupas informais, e eu gostava de estar ali alinhada com a minha função, então eu não ia. Mas, para quem trabalhava no escritório em São Paulo, ok, então tinha. Então, às vezes eu estava em reunião lá, eu levava, às vezes, alguma calça jeans, alguma coisa, e usava o casual day. Mas eu vi muita coisa lá, gente. Eu vi muita coisa, assim, que eu falava, é verdade isso? É sério isso? E aí, quando a pessoa não entende que ela está no ambiente de trabalho e passa, né, pesa a mão, ela acaba ficando sendo a conversa do café, né? Sendo o papo que vai ficar ali enquanto as pessoas estão na cozinha tomando um café. Então, preste atenção nisso, tá? Você não está na praia, você não está com seus amigos, você não está de boa. Então, assim, não é isso que a empresa espera de você. Um casual day é uma camisetinha, pode colocar com uma calça social e um tênisinho branco, ok. Pode colocar uma camisa com uma calça jeans, também. Mas se adeque, tenha ideia disso, né? Que é muito importante.
Então, o que evitar no ambiente de trabalho para mulheres? Não deixe a alça fininha da regata aparecendo. Então, às vezes a gente vê aquelas blusinhas assim, muito fininhas, não faz sentido, principalmente em ambiente corporativo, você pode usar um blazer. Por quê? Não é legal. Se você vai usar uma roupa um pouco mais, uma roupa cavada, que nem onde eu moro é muito quente, então geralmente eu uso blusinhas assim de alcinha, um pouquinho mais grossa, que você consiga sustentar com o sutiã. Se você não for usar o sutiã, porque a blusa geralmente não dá para usar porque fica parecendo sutiã, coloca um tomara que caia, um sutiã adequado, do seu tamanho, tudo certinho para que não fique feio. A alça do sutiã aparecendo, eu não sei o que é pior, se é a alça do sutiã aparecendo, se é o sutiã aparecendo nas costas, ou se é aquele sutiã de silicone. Assim, fico tentando entender a utilidade daquilo. Eu acho que daria uma palestra para falar sobre crocs e sutiã. Mas, de uma forma geral, não deixa aparecendo. O sutiã que é para aparecer é aquele bonito, com uma renda bonita, com uma renda que é para aparecer, você usa com uma blusa que é para aparecer, não no trabalho. Então, decote exagerado, de jeito nenhum. Calcinha marcando, né, marcada ali por baixo da roupa, pelo amor de Deus. Então, às vezes vai colocar um vestido que é muito fino, e aí coloca aquela calcinha com aquele elástico grosso, vai marcar, vai ficar aquela coisa feia. Não, hoje a gente tem como usar esses vestidos, colocando um shortinho, daqueles shortinhos que não tem marcação nenhuma, para usar próprio com saia e vestido, que não aperta, não é de compressão, ele é só para você usar com saia. Tem calcinhas invisíveis, então hoje a gente acha essas calcinhas invisíveis em qualquer loja de departamento, Renner, Riachuelo, enfim, por um preço super acessível, que é aquela calcinha que não tem costura nenhuma, corte a laser, não vai aparecer, então pensa nisso na hora de colocar essas peças. Roupas transparentes, apertadas e com as costas de fora, então não é para usar isso aqui no trabalho. Mas, Ju, eu queria usar roupas transparentes. Tem como você colocar uma blusa dessa com uma regatinha por baixo, tampando tudo isso, deixando só o braço à mostra. Não é o lugar para você usar a roupa de balada. Essa roupa aqui é roupa de balada, é roupa para você sair. Então, nada apertado, nada fora, as costas de fora, nada de muita pele aparecendo. Roupa amarrotada com caimento ruim, você não tem que usar nunca. Nem no casual day, nem nunca. Não usar chinelo de dedo e crocs. Lembra? Você não está na praia, você não está na tua casa. Isso daqui é outro problema, né? Então, por favor, no trabalho não. Ai, Ju, mas eu trabalho em home office. Eu também trabalho em home office. A maioria dos meus dias o trabalho é feito aqui pelo computador e eu fico só com a tela do computador, só com a câmera. Eu tento me vestir, sim, inteira, porque eu acho que quando eu passo na frente do espelho, me olho, estou maquiada, não com uma maquiagem tão elaborada, mas uma maquiagem simples, mas eu olho no espelho, eu me vejo arrumada, isso faz bem para mim, para minha autoestima. Não vou usar, não vou usar salto em casa? Com certeza não, mas tenho ali um molezinho que eu deixo só para o trabalho, deixo para casa, só para o trabalho, para não ficar com chinelo de dedo andando para casa, porque eu acho que isso também não é legal. A gente já trabalha dentro de casa, e aí a gente vai ficar usando qualquer roupa. Não, isso não faz bem para a autoestima, principalmente para a mulher. Vai por mim, se arruma bonitinha para trabalhar. Maquiagem pesada, cabelo despenteado, cheio de frizz, aquela coisa, pelo amor de Deus, né? Não tem necessidade. Maquiagem pesada, tem que tomar cuidado, não é legal. E para os homens, o que os homens devem evitar no trabalho? Também não usar roupa manchada, rasgada ou gastas. Parece que os homens, eles têm uma coisa de que enquanto existe a peça, ela vai ser usada, né? E, gente, ela já acabou, alguém precisa te contar que essa peça já acabou e que não dá mais para você usar. Então, não é legal, isso não é bacana, em qualquer departamento que você trabalhe, tá? Engraxa os sapatos, engraxar o sapato é muito importante, então, engraxa esse sapato, deixa esse visual de um sapato conservado, né?
Fica longe de gravata e acessórios berrantes, aquelas gravatas, aquelas estampas, e tudo que for muito berrante não é bacana. Eu tinha um representante na época que, quando chegava na convenção, ele já descia, né? Ele entrava lá na sala que a gente estava em reunião, todo mundo olhava para mim, RH já veio falar, Ju, tem que dar um toque e tal. Mas, gente, é complicado, né? Você imagina, você como chefe chega para a pessoa e falar da roupa, você já tem que falar da performance, você já tem que dar feedback, e ainda tem que ir lá e falar sobre a roupa, mas enfim, eram os roxos, assim, absurdos, era uma estampa do Agostinho Carrara, quando sentava ficava com a barriga de fora, e assim, é complicado. Então, vamos poupar também, né? Roupa amarrotada com caimento ruim, tome medidas adequadas para evitar cheiro de suor, tá? Então, desodorante, tudo certinho, tem que tomar cuidado sobre isso, sobre alguns pelos, né? Um pelo grande saindo pelo nariz, orelha, coisas desse tipo, tira. Evite o cabelo despenteado e muita casca. Isso não é bacana. A gente vê aquele monte de casca, principalmente quando a roupa é escura, internos e tal, não é bacana mesmo, e a gente sabe que, poxa, às vezes você nem, né, você fala, poxa, né, não sei nem como evitar, é um problema, tal, então vai no dermatologista, procura, porque isso também é algo que não é bacana para a imagem, tá? Bom, então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero que ajude vocês na hora de se vestir, que vocês tenham mais consciência na hora de fazer a compra dessas peças, que você se vista de você, sim, mas que você tenha um objetivo de imagem, né? Não se vista de alguém para alguma coisa, não. Se vista de você, com aquilo que você acredita, que represente tudo aquilo que você fez de especialização, tudo aquilo que você tem no seu currículo, todos os seus talentos, mas se vista de uma forma que as pessoas conheçam isso. Lembra sempre dessa comunicação não verbal, o quanto ela representa na nossa comunicação de uma forma geral, tá? Os meus contatos estão aqui, então aqui está meu Instagram, aqui está o meu WhatsApp, que a gente pode conversar, dúvidas, estou super à disposição, e o meu e-mail também, tá? Então, eu espero muito agregar, que eu tenha agregado aí para vocês muita coisa com essa palestra. Espero que agora que acabe, que você fique lembrando dessa palestra por um bom tempo e que essas suas anotações aí façam diferença no seu dia a dia, tá bom? Muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada por vocês terem ficado e escutado toda essa parte aí da palestra. Obrigada.